Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe. Para que você entenda a palavra, lembrando que é a palavra de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior e na semana passada que João usa e fala da segunda vinda de Cristo com o objetivo de que nós olhássemos isso e aguardássemos com esperança, aguardássemos com confiança, com alegria, e que a segunda vinda do Senhor era motivo para a santificação na nossa vida. Ele fala isso aí logo aí nos primeiros versículos desse capítulo 3. E ele ainda fala que é vergonhoso para aqueles que não estão em Cristo, que esses sofrerão vergonha com a vinda do Senhor. Agora João continua na sua argumentação da prova moral. O que é prova moral que nós já falamos? É aquela prova que o cristão tem que dar por obedecer a palavra de Deus. O cristão, ele é cristão e prova que é cristão quando ele obedece. Essa é a prova moral que João estabelece nessa carta. Então, ele agora começa uma argumentação que o aparecimento, repare o seguinte, os primeiros versículos ele fala do aparecimento futuro. Ele virá e nós seremos semelhantes a ele quando ele voltar, por isso nós temos esperança e nós temos confiança. Agora, João, ele está se referindo ao aparecimento passado. É interessante isso, ele primeiro fala do que virá, e agora ele está falando de Jesus que já veio. Então, ele se refere a Cristo, dizendo que o cristão tem que se afastar do pecado. E ele dá uma definição aqui de pecado e mostra que o pecado, ou se manter no pecado, é totalmente oposto à primeira manifestação de Cristo. Ou seja, aquele que se mantém no pecado é completamente oposto à primeira vinda de Jesus. Então, meus irmãos, esse texto tem algumas coisas que nós precisamos de aprender e que são ensinamentos bíblicos para a nossa vida, é a palavra de Deus e nós temos que aplicá-la nela. Ele começa dizendo o seguinte no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado. Nós vimos no primeiro capítulo que João diz que aquele que não comete pecado é mentiroso. Então, João já afirmou que
não tem como o ser humano viver nesse mundo, mesmo sendo convertido, sem cometer pecado. Ele comete pecado. Mas ele está dizendo que todo aquele que vive na prática do pecado, aquele que se mantém praticando o pecado, ele vai continuar o raciocínio, quando ele vai dizer que transgride a lei. Mas o que João está querendo mostrar nessa primeira frase, todo aquele que pratica o pecado, ele está combatendo um dúplice padrão de moralidade e completamente estranho à religião cristã que tinha na sua época. O que os gnósticos diziam? Os gnósticos diziam que o cristão, ele era um tipo de pessoa completamente diferente das outras pessoas que não eram cristãos. Que ele tinha uma espiritualidade, que ele tinha uma moralidade diferente. No sentido de que ele não pecava, que ele era diferente. Na verdade, meus irmãos, o que João está colocando para nós, é que nós já vimos isso, é que nós somos todos pecadores como qualquer outra pessoa. Nós somos tão pecadores que seremos salvos como pecadores, mas também somos tão pecadores quanto aqueles que porventura não serão alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Não há diferença. A diferença está exatamente na prática de pecado. E aí, João vai fazer uma definição de pecado quando ele continua dizendo, olha aí na sua Bíblia, no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Aí ele vai dar a definição, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós temos outras definições de pecado na Bíblia, são poucas, mas temos. Por exemplo, Paulo vai dizer que o pecado, aquilo que você pratica sem fé é pecado, é uma definição também, mas nenhuma das outras definições bíblicas sobre pecado é tão clara como essa definição de João. Quando ele diz que o pecado é a transgressão da lei. Meus irmãos, não é apenas... Ele não está dizendo apenas que o pecado se manifesta em desconsideração pela lei de Deus. Quando você deixa de cumprir a lei, você está pecando. Você está pecando quando você deixa de cumprir a lei. Mas o que João está colocando aqui é que a natureza do pecado em nós é a ilegalidade, ou seja, você transgride a lei por natureza no seu coração. A ilegalidade, ela é a essência do pecado. O que é ilegalidade? É aquilo que não é legal, ou seja, o pecador, ele tem por essência no seu coração, sem cometer nenhum pecado, a essência dele é a ilegalidade, é estar contra a lei de Deus. Nós percebemos isso no ato de Adão. Quando Adão peca, na verdade, Adão não foi simplesmente porque ele pegou do fruto e comeu do fruto. Ele desobedeceu à lei, aquilo que estava determinado para que ele não fizesse. Então, o que João está mostrando para nós é que essa definição de pecado, a natureza do pecado é a transgressão da lei, e essa transgressão da lei é a ilegalidade no nosso coração. Essa é a essência nossa, da nossa vida. O pecado não é apenas uma falha negativa, nós temos uma tendência de achar que o pecado é uma falha negativa. O que é uma falha negativa? Eu não faço isso, eu não faço aquilo outro.
Ou seja, nós temos uma tendência de achar que o pecado é uma falha negativa nossa. Na verdade, meus irmãos, o pecado, na sua essência, ele é uma rebelião ativa contra Deus. Nós somos ativamente rebeldes contra Deus. O ser humano, ele é ativo, ele faz tudo para se rebelar contra Deus. Essa é a natureza do pecado. Quando você pensa em você como pecador, você não pode pensar em você como apenas aquela pessoa que de vez em quando eu posso deixar de fazer isso, eu não faço aquilo, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem é ativamente rebelde contra Deus. Ele se rebelou contra Deus, assim como Satanás se rebelou contra Deus. Adão se rebela contra Deus quando ele não obedece a Deus, e nós nos rebelamos contra Deus. É isso que João está dizendo nesse texto. E aí João apela para um conhecimento da igreja, porque ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado. João agora, ele se refere, ele fala para a igreja aquilo que a igreja já sabia. Ele apela para o conhecimento que a igreja tinha, que Jesus se manifestou para tirar o pecado. Meus irmãos, prestem bem atenção no que está escrito aqui. Nós temos uma tendência hoje de achar que Jesus veio para abençoar o homem no mundo. Nós buscamos a Jesus porque Jesus é o nosso Senhor, para resolver os nossos problemas cotidianos, para resolver os nossos problemas de salário, de saúde, de briga dentro de casa, de educação de filho e de montoeira de coisa relacionada com a nossa vida. Jesus é Deus, Jesus tem poder e Ele pode operar na sua vida. Não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Eu estou querendo mostrar que a ênfase que João dá é que Jesus veio, não foi para curar ninguém, Jesus veio, foi para tirar o pecado. Ele faz essa afirmativa, quando ele diz, ele manifestou para tirar os pecados. A manifestação de Cristo foi para tirar o pecado, ele veio ao mundo para levar os pecados embora. O que Jesus veio fazer foi resolver o problema que começou lá no Éden, com a entrada do pecado no mundo. Jesus veio retirar o pecado, ele fez isso tomando os pecados sobre ele na cruz do Calvário. Nós vimos isso, nós estivemos vendo isso nas 3 últimas lições de escola dominical, onde nós falamos da justificação, que nós somos declarados inocentes, nós somos declarados justos por causa da justiça de Cristo. É um ato legal de Deus fazendo isso por nós em Cristo Jesus. Então, João, ele está dizendo que Jesus é o justo, ele mesmo estava sem pecado, que ele diz, porque sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. O que João está dizendo? João está dizendo o seguinte, olha, em nós existe o pecado, porque nós somos rebeldes contra Deus, nós somos na essência ilegais, nós não conseguimos guardar a lei e nós somos pecadores porque transgredimos a lei de Deus. Aí João está dizendo, e Jesus veio tirar esse pecado, Jesus veio acabar com o pecado, Jesus veio sem pecado. A natureza de Cristo não é como a nossa, ele tem natureza santa, sem pecado.
Nós já falamos isso aqui. É uma coisa muito interessante, se você vê isso assim de forma muito simples. Quando você não quer ser pego em alguma coisa, por exemplo, você sabe que alguém vai bater na porta da sua casa e você não quer recebê-lo. Qual é a sua primeira atitude? Alguém bateu, chama outra pessoa, fala o quê? Fala que eu não estou aqui. Ou seja, a primeira tendência é mentira. Cristo não era assim. Cristo, desde a sua infância, a sua natureza o levava para o cumprimento da lei, para o cumprimento das coisas relacionadas com Deus. Então, João está dizendo que nele não existe pecado, quando ele fala que a natureza de Cristo não tinha pecado. Aí, quando chega no versículo 6, ele está mostrando o seguinte, que se a natureza de Cristo, olha o 6 aí na sua Bíblia, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Se a natureza de Cristo é sem pecado, e se o propósito dele, no aparecimento dele vir, é tirar o pecado, então, João está dizendo, olha, a natureza de Cristo é sem pecado. Ele veio para tirar o pecado. E aí ele chega a uma conclusão. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Vocês entenderam? Cristo veio para tirar o pecado. A natureza dele não é pecaminosa. Ele tem natureza santa. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Simples. O que João está dizendo? João está dizendo que uma vez que você teve uma experiência com Cristo, que você nasceu de novo, por isso a expressão nasceu de novo, que nós encontramos lá em João capítulo 3, Jesus dizendo a Nicodemos, quando diz a ele necessário tinha nascer de novo, ele está dizendo o seguinte, que agora aquele que é nascido de Deus, por obra do Espírito, ele tem agora uma natureza de Cristo nele, por isso ele diz, aquele que permanece em Cristo. Nós temos que lembrar que para João, crer em Cristo não é acreditar no que Cristo faz, preste bem atenção nisso aqui, crer em Cristo não é acreditar em que Cristo faz, através dos seus milagres e através dos seus sinais, por isso João cita 5 sinais. Crer em Cristo não é acreditar que Cristo é Deus e Filho de Deus, mas crer em Cristo é relação pessoal com Ele. Quando João diz assim, aquele que permanece em Cristo, ele está dizendo, aquele que nasceu de novo, aquele que tem Cristo no coração, aquele que tem o Espírito Santo no coração, esse tem uma nova natureza divina nele. Aí você vai entender o que Paulo diz, a carne milita contra o Espírito contra a carne. Há uma luta interna de uma natureza divina contra uma natureza humana. Quando Cristo se manifestar, essa natureza humana acabará e nós seremos semelhante a Ele, sem natureza pecaminosa, na sua segunda vinda. Então, o que João está dizendo? Aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Vocês reparem que quando João ele cita lá a questão de Nicodemos, ele fala com Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver e você não pode entrar no reino dos céus. Você não pode ver e você não pode entrar. E aqui João está repetindo isso quando ele diz, olha, aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o
conheceu. Lembra que eu disse aqui, João, o crer em Cristo para João não é você ter entendimento intelectual biblicamente que Jesus é o Filho de Deus, não é acreditar que ele possa fazer algo extraordinário, um milagre na sua vida, como por exemplo, ressuscitar um morto, mas o conhecer a Cristo é relação de intimidade com a obra do Espírito no seu coração. É isso que conheceu, que João define. E aí no versículo 7, ele vai fazer uma advertência à igreja. Apesar que tem uma separação aí na nossa Bíblia, mas ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que ele está dizendo? Não se deixe enganar. Não ouçam essa história de que você não precisa de ter transformação, que você pode permanecer no seu pecado, porque você é salvo, porque não sei o quê. Meus irmãos, João é claro, não se deixe enganar. Ou você permanece em Cristo e vive na prática da justiça, ou esquece. Você não pertence a Cristo. E aí, meus irmãos, o que esse texto nos ensina sobre Deus? Esse texto nos ensina que a justiça de Deus que tinha que ser aplacada. A lei tinha que ser cumprida por alguém, porque Adão transgrediu, e a transgressão de Adão chegou até nós, quando nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Esse texto nos ensina que a ira de Deus está sobre todo aquele que comete pecado, e alguém tinha que cumprir essa lei e tomar sobre si essa justiça de Deus, que nós podemos chamar de ira, a ira de Deus, e Cristo cumpre sem pecado. Esse texto nos ensina que Jesus toma o pecado sobre si e que Jesus veio exclusivamente por causa do pecado. As curas, os milagres que Jesus fez, foi para mostrar que Ele é Deus. Por isso Ele fez, para mostrar que Ele podia perdoar pecados. Nós lembramos aquele homem levado até Jesus, naquela cama em Cafarnaum. Quando eles chegam, Jesus olha para o moço e diz assim: perdoados estão os teus pecados. O fariseu, que não acreditava que Jesus era Deus, que Jesus poderia perdoar pecados, pensa lá na sua mente, no seu coração, e diz: quem pode perdoar pecado é só Deus. Como é que esse cabra está perdoando pecado? Aí Jesus olha para eles e fala assim: para provar para vocês que eu posso perdoar pecados, digo para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, aquele homem foi curado porque o fariseu duvidou de Jesus. Não foi pela fé do homem. Ele foi curado porque o fariseu duvidou de Jesus. Ou seja, Jesus fez o milagre para provar que ele era Deus. E nós, às vezes, buscamos o Senhor simplesmente como se o Senhor fosse a solução dos nossos problemas nesse mundo. O Senhor é a solução dos nossos problemas na eternidade. Porque Ele veio tirar pecados. Ele veio para poder nos cobrir com um manto de justiça, conforme Isaías diz no capítulo 61, versículo 10. Ele veio para tomar sobre si a ira de Deus por causa do meu e do seu pecado, e dizer: esse pecador eu o declaro inocente. E não é inocente só daqui para trás, porque ele converteu hoje, é tudo o que ele faz. Por isso a gente entende que aqueles textos bíblicos
que nos mostra que Jesus, que nós temos um advogado, nós lemos aí em 1 João capítulo 2, versículo 1, que nós temos um advogado junto ao Pai. O advogado junto ao Pai está envolvido em todo um texto que vem falando de pecado. O advogado junto ao Pai que nós temos não é um advogado para resolver problemas nossos no nosso viver diário mundano no mundo, mas é um advogado que diz sempre quando você peca: esse está coberto pelo meu sangue. Esse eu já o declarei inocente. Ele nos defende quando nós pecamos. Mas ele também nos mostra que a justiça dele vem sobre nós mediante a fé. Nós temos visto isso. Nós somos justificados por fé. E que essa fé é colocada no nosso coração pelo Espírito Santo. E que essa natureza agora em nós cristãos nos leva a abandonar o pecado, porque queremos estar com Ele, queremos ser semelhantes a Ele e somos impulsionados pelo poder do Espírito à santificação, para a glória do nome daquele que morreu por nós. Então, o que esse texto nos ensina é que esse justo morreu por causa dos nossos pecados e nós não podemos de forma alguma viver no pecado. Meus irmãos, também nós temos que tirar aqui alguns ensinamentos, porque sem Cristo, o homem sem Cristo é essencialmente ilegal. É muito comum, né, a gente falar assim: o sujeito está lá nos Estados Unidos e ele está ilegal. O que você pensa quando você pensa isso? O cara está trabalhando lá, mas ele sabe que a qualquer momento, o que pode acontecer com ele? Eles pegam ele, enfiam no avião e jogam onde? No Brasil. Joga não, né? Aterriza o avião, tira ele e põe lá. E, segundo informações, eles vêm de lá com mão, pé, tudo acorrentado. Por quê? Está ilegal. Está ilegal. Você não pode viver naquele país de forma ilegal. Mas tem muitos que vivem e estão escondidos. Porque se forem pegos... Você lembra daquela parábola de Jesus que convida para as bodas E aí entra um sujeito que não sei se sabe por onde ele entrou e não tinha as vestes nupciais. O que aconteceu na parábola? Como é que você entrou aqui? Ora, esse é o estado do homem sem Cristo. Ele é ilegal. Essa é a natureza do pecado nele. Ele é ilegal. Não é porque ele cometeu uma bobagem, porque ele mentiu, ou porque ele matou, que ele é ilegal. Ele é ilegal porque ele é ilegal, é a essência dele. Essência. Ele nasce, ele foi gerado ilegal no ventre da sua mãe. Ele é ilegal. Ele não pode se chegar diante de Deus. Se você é ilegal, diante do reino de Jesus, saiba de uma coisa: você não pode entrar lá. Você não pode chegar lá. Você não pode ir para lá, porque você é ilegal. Como que eu posso me tornar legal? Lá nos Estados Unidos, você vai lá, e eu não sei como é que é não, mas segundo alguns, você consegue lá um green card. Nem sei o que é isso. Deve ser uma carteira de identidade americana lá, um negócio qualquer. Não sei como é que funciona. Tem noção como é que funciona. Mas a partir da hora que você recebe aquele documento, você deixa de ser ilegal, se torna legal e passa a ser cidadão daquele país.
Nós estamos aqui citando os Estados Unidos como exemplo. Tem um monte de ilegal lá, não é só brasileiro, tem um monte de gente, que se for pega vai ser devolvido para os seus países, não pode ficar lá, mas se conseguirem se tornar legais, ficam lá o tempo que quiser. Meus irmãos, a única forma que nós temos de nos tornarmos legais diante de Deus, para entrar no seu reino e ir para a glória, é carimbado pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que nasceram de novo, eles receberam o Espírito Santo no seu coração, eles receberam fé no seu coração, eles reagiram dizendo: Senhor, Senhor. Não é Salvador, Salvador, é Senhor, Senhor. Seja dono da minha vida. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou um ilegal. Eu preciso que o Senhor me cubra com a sua justiça. A esses, realmente, a nova natureza vai lutar com a velha. A nova natureza agora vai dizer para ele: você fazia isso, não faz mais. A velha vai dizer assim: pode fazer, não tem problema. Mas a nova diz: não faça, porque agora você não é mais um ilegal. Você agora pode andar no reino do Senhor, você pode se aproximar diante do Senhor. Irmãos, o texto diz que nós pecamos e diz que o pecado é a transgressão da lei. De forma prática, eu quero que você entenda uma coisa: a lei é toda a palavra de Deus. Quando falamos de lei, estamos falando da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, a obediência à palavra. A lei do Velho Testamento, ela não acabou, ela é para nós uma lei didática. Ela nos ensina através do didaquê, ela é instrumento de ensino para nós, a lei do Velho Testamento. A lei civil do Velho Testamento era para manter o pecado sob um determinado controle, e a lei civil nossa tem esse objetivo também. Não sei se você já parou para pensar. Por exemplo, a lei civil que diz que não pode matar, se matar a punição, ela está diminuindo o quê? O assassinato. Porque se matar, pudesse matar, não, você pode matar na hora que você quiser. Você imagina o que o mundo virava. Ou seja, a lei, ela serve para manter o pecado sob controle, e a lei moral é aquela que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse e que nós temos que cumpri-la em qualquer tempo, em qualquer situação. Nós não podemos nos afastar dela, e ela é muito clara exatamente nos 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo capítulo 20. E também, meus irmãos, nós precisamos de viver na prática. Quem viver na prática do pecado, viver na prática do pecado é estar sobre a lei. Quem não foi declarado legal por Cristo, ainda está na ilegalidade, está debaixo da lei. A pessoa não tem Cristo como Senhor da sua vida, não converteu. Tem que guardar a lei. Tem que cumprir a lei. Porque só saiu debaixo da lei aqueles que foram retirados do jugo dela por Jesus Cristo. Nós achamos, não, a lei acabou. Acabou para quem é convertido? Para quem nasceu de novo? Para quem tem uma natureza divina? Aí, para esses a lei acabou. Conhecer, como eu disse aqui, para João é relacionar-se, é mais do que o conhecimento intelectual ou visual. E João está dizendo para nós, de forma prática, o cristão, ser cristão, não é viver duas vidas. Quem vive duas vidas não é cristão.
Quem vive uma vida no mundo e buscando viver uma vida com Deus, não vive uma vida com Deus, vive uma vida no mundo. Não tem condições de você estar vivendo legalmente com Deus e praticando a ilegalidade. Vivendo na prática da ilegalidade. Não tem condições. E nós vamos ver isso mais na frente, semana que vem, que João vai continuar abordando isso. Mas eu queria que nós encerrássemos essa mensagem lendo 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Abra a sua Bíblia, nós vamos encerrar essa mensagem fazendo a leitura desse texto. 2 Coríntios capítulo 13. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo abriu? Compartilhe a sua Bíblia aí com quem estiver próximo para ver se é isso mesmo. Vamos lá. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Olha a sugestão dele no final da pergunta. Se não é que você já está reprovado. Faça um teste. Faça um teste. Você é aquele que vive na prática do pecado ou você tem lutado contra os seus pecados? Ah, eu tenho lutado contra. Louvado seja o Senhor. Você ainda vai continuar pecando. Mas louvado seja o Senhor. Se você luta contra, pode saber. Você nasceu de novo. Mas se não, segundo João, você não pode dizer que é justo sem praticar a justiça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queria chamar aqui